Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente para mais um exercício. Vamos fazer aqui o nosso último exercício de estruturas de decisão antes da gente partir para o próximo assunto, tá bom? Escolhi um exercício aqui de uma plataforma que possui uma série de exercícios chamada de BigCrowd, e eu vou comentar dela um pouquinho mais para frente, que é uma plataforma bastante interessante, onde a gente pode pegar exercícios para treinar, tá bom? Então, o exercício constitui no seguinte raciocínio. Leia uma hora inicial e uma hora final de um jogo qualquer, e a seguir calcule a duração do jogo, sabendo que o mesmo pode começar em um dia e terminar o outro. Mas a gente não precisa fornecer o dia, eu só vou fornecer a hora. E é só a hora, não é hora e minuto. Tá? A gente poderia trabalhar com data, com hora, minuto, mas por enquanto vamos começar com coisas mais simples. Tá? Então o jogo pode começar e terminar no mesmo dia, e o jogo pode começar e terminar em um outro dia. Tá? Tendo uma duração mínima de uma hora, então, ou seja, o jogo sempre vai ter a duração de pelo menos uma hora, e a máxima de 24 horas. Então é o máximo. O mínimo é uma hora, o máximo é 24 horas, tá bom? O que o usuário precisa fornecer como entrada de dados? Né? Então a entrada contém dois valores inteiros representando a hora de início e a hora de fim do jogo. E a saída apresente a duração do jogo conforme o exemplo abaixo. Então, por exemplo, se o usuário digita que o jogo começou às 16 horas e terminou às 2 horas, aí aqui a gente tem o raciocínio de que começou num dia e terminou no outro. Porque aqui a gente está usando o formato de horas de 0 a 24 horas, de 0 a 23 horas, né? De 0 a 23. Então, se eu tenho um jogo que começou às 16 horas e terminou às 2 horas, o horário de fim é menor do que o horário de início. Então, consequentemente, ele terminou num dia diferente. Começou num dia e terminou no outro. Então, aí a gente tem que calcular aqui que deu 10 horas, ou seja, de 16 para 24 horas, a gente vai ter ali 8 horas, e 8 horas mais 2 horas, 10 horas. Então, o jogo teve a duração de 10 horas, ok? Se a gente tiver uma situação onde a gente tiver dois números iguais, significa que durou 24 horas, que é o máximo, tá? Então, se o jogo começou às 15 horas e terminou às 15 horas, foi 15 horas de um dia, 15 horas do outro dia e deu 24 horas. Então, não pode começar às 15 horas e terminar às 16 horas, sendo de dias diferentes, porque aí daria mais do que 24 horas. Então, se o máximo é 24 horas e eu tiver um que começa às 15 e termina às 16, então foi só uma hora de duração. Tá? Então a única coisa que vai dizer para a gente se a gente passou de um dia para o outro é quando as 2 horas forem iguais ou quando a hora final for menor do que a hora inicial. E a gente tem uma situação aqui onde a gente teria o jogo começando no mesmo dia e começando no mesmo dia e terminando no outro dia. Começando e terminando no mesmo dia. Então começou às 2 horas da manhã e terminou às 16 horas, tá? Bom, eu vou utilizar aqui a nossa lousa virtual para a gente rascunhar alguns dos pensamentos, mas eu acabei já dando ali uma explicação do raciocínio de como a gente vai utilizar, tá? Então todas as vezes que você tiver um algoritmo mais complexo, que tem um raciocínio um pouco mais rebuscado, é sempre uma boa estratégia a gente tentar resolver isso manualmente, tentar esboçar como que seria o pensamento humano. Como é que eu faria isso se fosse no papel? Esquece o computador. Como que eu faria isso se eu fosse escrever no papel? Alguém me dá dois valores de hora e eu tenho que aplicar essas regras. Tá? Bom, então a primeira questão que a gente tem aqui é o início e término no mesmo dia. Então eu vou colocar aqui no mesmo dia. Então quais são as regras que a gente tem? As regras que a gente tem é que a gente sabe que o mínimo é uma hora, então mínimo de uma hora e máximo de 24 horas. Então isso aqui já dá algumas informações interessantes para a gente, de alguns critérios que a gente vai usar para o raciocínio. Tá? Então se o jogo começou no mesmo dia e terminou no mesmo dia, então a característica sempre vai ser o quê? O número inicial menor do que o número final. Então se eu tenho 17 e 22 horas, então eu tenho que calcular apenas a diferença do maior pelo menor. Então eu vou fazer uma subtração do maior, do horário final e do horário inicial. Se, por exemplo, começou às 2 e terminou às 17, então eu pego o maior e subtraio do menor. Se começou às 10 e terminou às 23, então eu pego
o maior e subtrai do menor. Então essa é a característica que a gente tem aqui para dizer que está no mesmo dia, tá? Bom, se a gente tiver um jogo que começou às 10 e terminou às 10 horas, aí a gente tem uma situação aqui, pela regra que foi estabelecida, bom, o jogo tem uma duração mínima de 1 hora, então aqui não tem a duração de mínima de 1 hora. E o valor máximo são 24 horas, o jogo pode durar no máximo até 24 horas. Então esse critério aqui é o critério que vai se encaixar nesses dois cenários aqui, ó, certo? É o que vai dizer que começou num dia e terminou no outro dia e foi no máximo de 24 horas. Então sempre quando eu tiver dois valores iguais, significa que o jogo durou 24 horas, tá? Porque como não tem como durar mais do que 24 horas pela regra que foi estabelecida, então o que vai dizer se foi 24 horas é quando o jogo iniciou e terminou no mesmo horário, tá? E aí a gente tem em dias diferentes, tá? Em dias diferentes. Ok? Como a regra está dizendo aqui que é no máximo 24 horas, então eu só vou ter a possibilidade de começar hoje e terminar amanhã. Então é sempre a diferença de um dia para o outro. Então seria essa situação aqui. Vamos imaginar que começou, por exemplo, às 20 horas e terminou às 8 horas. Então aqui, ó, se a hora inicial for maior do que a hora final, então a gente tem a característica aqui de um jogo que começou num dia e terminou no outro. Tá? Então começou às 10 horas e terminou às 2 horas. Começou às 18 horas e terminou às 10 horas, certo? Então nesse raciocínio aqui, o que a gente tem? Bom, o dia muda de um para o outro, né, quando a gente chega a 0 horas. Né? Então, de 24 até 0 horas, desculpa, de 20 horas até 0 horas, que nesse caso aqui a gente vai ter que adotar o padrão 24, né? Porque não tem como fazer a subtração de 20 menos 0. Se você fizer 20 menos 0, vai dar 20, né? Então a gente vai usar aqui o raciocínio, que eu vou pegar aqui do horário de início e subtrair 24 horas e vou somar com o intervalo de tempo entre 0 horas e o horário de término. Então basta somar com esse valor final aqui, certo? Então aqui eu tive 4 horas de duração no dia anterior e tive mais 8 horas de duração do dia posterior. Então a gente teve aqui uma duração de 12 horas. De 10 a 2 horas é o mesmo raciocínio. A gente vai pegar até 24 horas. Então eu vou pegar 24 menos 10, e aí eu vou ter 14 horas de duração no dia anterior. E como foi até as 2 horas, então eu somo simplesmente com 2 aqui. Então 14 mais 2, eu vou ter ali 16 horas. Ok? A mesma coisa eu vou fazer nesse caso aqui, de 18 a 24 e depois de 0 até 10. Então, depois que você montou o raciocínio, que você rascunhou o raciocínio ali, e você entendeu a característica dos cálculos que você vai fazer, aí você está pronto para partir ali para o desenvolvimento. Tá? Então vamos abrir aqui o nosso Portugal Studio. Vamos criar um projetinho aqui, um arquivinho. Eu já havia comentado isso em algumas vezes, né? Obviamente um programa muito grande, um software muito grande, ele vai ser composto de vários arquivos, tá bom? Aqui por enquanto a gente está fazendo alguns algoritmos bem simples, que é um arquivo só, tá? Dependendo da linguagem a gente vai trabalhar aí com outras situações, tá? Com programas divididos em mais de um arquivo e tal, tá? Então vamos lá, vamos criar o nosso arquivinho aqui. Então a gente tem aqui o nosso programa, o esqueleto do nosso programa. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é fazendo a leitura da hora inicial e da hora final. Como aqui a gente está falando de hora cheia, né, hora inteira, a gente vai trabalhar com valores inteiros. Então eu vou criar duas variáveis aqui. Então, inteiro, hora inicial e inteiro, hora final. Bom, e aí eu vou pedir para o usuário fornecer a hora inicial e a hora final. Então eu vou colocar aqui, digite a hora inicial do jogo. Aí eu vou fazer um layer e vou armazenar isso aqui em hora inicial. Vou repetir esse comando aqui. Cuidado sempre com a cópia, tá? Então digite a hora final e lembra de trocar a variável aqui. Senão você vai jogar por cima da hora inicial e você perde a hora inicial. Então, hora final. Bom, aqui a gente já tem as duas horas, a hora inicial e a hora final. Bom, aí a gente, pelo que a gente mapeou as regras aqui, a gente tem uma situação de uma duração que aconteceu no mesmo dia e uma duração que aconteceu em dias diferentes.
E a característica que a gente chegou à conclusão que caracteriza o jogo iniciando e terminando do mesmo dia é quando a hora inicial ela é menor do que a hora final. Então isso é o que caracteriza o jogo iniciando e terminando no mesmo dia. E aí o cálculo vai ser simples, basta a gente pegar o valor maior e subtrair do valor menor, tá bom? Então a gente vai criar uma estrutura aqui, um if, abre e fecha chaves, abre e fecha parênteses, e aí então a gente vai colocar a nossa regra aqui. Bom, qual é a nossa regra que caracteriza o jogo iniciando e terminando no mesmo dia? Fazendo um comentário aqui, só para me relembrar, né? Então é o jogo onde a hora final ela é obrigatoriamente maior do que a hora inicial. Então, quando eu tiver esta característica, quando eu executar o nosso if aqui, já estou pensando em outra linguagem. Então, se a hora final for maior do que a hora inicial, quando isso acontecer, quando isso aqui der verdade, significa que a gente está no mesmo o jogo iniciou e terminou no mesmo dia, e aí basta a gente fazer o quê? A gente imprimir na tela a diferença entre a hora final e a hora inicial. Então eu posso vir aqui, escreva, já vou optar aqui por já fazer o cálculo já mostrando na tela, tá? Então, a duração do jogo foi de... E aí a gente vem aqui, vírgula, e colocamos aqui a equação que vai dar a diferença das 2 horas para a gente. Então, eu vou colocar hora final menos hora... hora final menos hora inicial. Tá certo, isso. O maior menos o menor. Bom, então vamos fazer um teste, tá? Vamos executar aqui para a gente ver se vai funcionar. Então, digite a hora inicial do jogo. Bom, a hora inicial do jogo foi 15 horas. Digite a hora final do jogo. Foi 20 horas. Bom, então a duração do jogo foi de 5, aí a gente pode completar aqui, 5 horas, ok? Ótimo, beleza, funcionou, tá bom? Vamos rodar agora uma situação de 2 horas iguais, 15 e 15. Não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente não criou uma característica específica, uma regra específica para quando isso acontecesse, quando os dois valores fossem iguais. Então, aqui só está dizendo, quando a hora final for maior do que a hora inicial, faz o cálculo, beleza? Então a gente tem essa característica e tem também a característica de quando o jogo iniciou num dia e terminou no outro dia. E qual é a característica? Então a gente vai colocar aqui um else, um se não se, ok? Então note que aqui é um se não se, tem que ser excludente, tá? Porque se a hora final for maior do que a hora inicial, não faz sentido eu olhar as outras regras. Então quando eu faço um se não se, eu só vou executar a parte do se não se, eu já expliquei isso aqui várias vezes, vou reforçar isso aqui com vocês várias vezes, né? Então, quando eu coloco um se não se, eu só executo o que está no se não se isso aqui não for verdade. Se isso aqui for verdade, eu executo o que está aqui e pulo para o final das chaves, certo? Eu pulo o resto dos senões ou se não se da minha estrutura e da minha estrutura se aqui, tá bom? Agora, se eu fizer assim, um outro se separado, que também é possível para determinados problemas, eu estou dizendo o seguinte, ó, se a hora final for maior do que a hora inicial, faz isso aqui. Independente se for ou não, eu vou fazer outro teste. E aí esse outro teste para este problema nosso não faz sentido, porque não tem como a hora final ser maior do que a hora inicial e também a hora final ser menor do que a hora inicial. Não tem como. É excludente para este problema. Essas duas características elas são excludentes. Então, por isso que a gente coloca num se não se, para evitar que o computador fique fazendo cálculos desnecessários. Tá? Então, se não se o quê? Se não se a hora inicial ela for menor do que a hora final. Bom, então se a gente teve uma hora inicial sendo menor do que... não, desculpa. Na verdade é o contrário. É a hora final sendo menor do que a hora inicial. Beleza? Então, se eu tenho a hora final sendo menor do que a hora inicial, é a característica de que o jogo passou de um dia para o outro. Certo? Então, se ele passou de um dia para o outro, qual que é o raciocínio que a gente fez? Eu tenho que fazer o 24 horas, o número 24 menos a hora inicial,
Então eu vou já fazer aqui, ó. Então eu vou usar o escreva. Então aqui a nossa equação, como ela vai ter um cálculo um pouquinho maior, eu vou colocar um parênteses aqui só para a gente garantir que o computador vai executar o que a gente quer. Tá? Então vai ser sempre 24 menos a hora inicial, certo? Quando eu fizer aqui essa subtração, a gente vai ter a quantidade de horas de duração do dia, no dia que o jogo começou. E aí agora eu preciso somar com a quantidade de horas do dia posterior. Como eu considero sempre começando às 0 horas, então das 0 horas até 5 horas, basta só somar a hora final. Tá? Não precisa fazer subtração, porque se a gente fizer uma subtração de qualquer número menos 0, vai dar o próprio número. Então não faz sentido fazer subtração aqui. Então a gente vai fazer o cálculo aqui da hora final. Então essa é uma possibilidade, tá bom? Então vamos testar? Vamos testar essa regra aqui. Então vamos imaginar que o jogo começou às 23 horas e terminou a 1 hora, certo? Então a gente teve aqui, ó, a duração do jogo foi de 2 horas, beleza, de 23 até 0 horas, 1 hora, e depois de 0 a 1 hora, mais 1 hora, somando as duas coisas, 2 horas, certo? Então o jogo começou, por exemplo, vamos pensar aqui numa possibilidade, né? O jogo começou meia-noite, começou às 0 horas, e o jogo terminou às 15 horas. A duração do jogo foi de 15 horas. Beleza, não furou não. Imaginei que ia furar o raciocínio aqui. Que olha só o que a gente fez. Hora é hora final menos hora inicial. Como o jogo começou às 15 horas e eu subtraí de 0, qualquer subtração de 0 vai dar o próprio número. Então não furou a regra não. Tá? Imaginei que talvez ia furar. Vamos colocar agora. O jogo começou às 23 horas e terminou às 5 horas do outro dia. Então, de 23 até 0 horas, 1 hora, e depois durou 5 horas no dia da frente, então 5 mais 1, 6 horas. Beleza. E aí a gente tem a última possibilidade, que é quando os valores são iguais. Quando os valores são iguais, significa que começou no dia anterior, terminou no dia posterior e completou 24 horas. Tá? Então aqui eu não preciso nem fazer cálculo nenhum. Tá? Só vou fazer a implementação dessa situação aqui. Então, novamente, expliquei isso várias vezes, vou reforçar novamente. Aqui eu poderia fazer senão se a hora inicial for, lembra que comparação é sempre 2 iguais, a hora final, então o jogo durou 24 horas. Então, o jogo durou 24 horas. Posso fazer isso aqui sem nenhum problema, tá bom? Só que, para este problema que a gente tem aqui, ele só tem 3 possibilidades. Tá? Só tem 3 possibilidades. Na verdade, a gente vai ver que tem outras possibilidades aqui, porque o exercício não falou aqui de alguns critérios, mas eu vou querer inserir esses critérios aqui só para a gente exercitar um pouco mais. Bom, então vamos supor que os critérios fossem apenas esses. Tá? Como só existe 3 possibilidades, a primeira possibilidade está aqui, a segunda possibilidade está aqui, e obviamente a terceira possibilidade é a última que sobra. Então eu não precisaria fazer essa condição aqui, ó. Poderia simplesmente vir aqui, ó, e fazer esse comentário aqui, certo? Então, se a hora final for maior do que a hora inicial, faz aqui. Se isso aconteceu, faz isso aqui e pula para essas chaves. Eu nem testo essas duas coisas, tá? Isso aqui foi verdade? Não, não é verdade. Então aí eu testo o próximo se, que está associado ao se não se, né? Aí eu verifico. Hora final é menor do que a hora inicial? É. Aí eu executo isso aqui e pulo para depois das chaves. Nem faço o senão. Agora, se isso deu falso e isso deu falso, obviamente eu entro dentro do senão. E a única possibilidade que sobra é o jogo tendo 2 horas iguais, ó, 24 horas. Se eu colocar agora 15 e 16, 1 hora. E se eu colocar 16 e 15, aí a gente teve 23 horas. E 16 e 16 deu 24 horas. Beleza? Tá bom? Então não é necessário a gente colocar aqui, e até melhor que a gente não coloque, tá? Porque se você coloca esse teste aqui, o computador vai ter que executar esse teste, ele acaba demorando um pouquinho ali, a gente já falou disso anteriormente, tá bom? Bom, isso aqui tá pronto, já atende o exercício que a gente colocou ali. Mas eu quero, como a gente trabalha com softwares desse tipo aqui na console, quando é um software gráfico, às vezes, dependendo do componente gráfico, a gente já pode colocar algumas regrinhas do tipo, não deixa o usuário digitar um valor negativo, não deixa o usuário digitar um valor maior do que 23 horas. Então a gente tem esses problemas aqui. Então, por exemplo, o usuário pode chegar aqui e falar, começa a 16
e terminou às 25 horas. Beleza? 25 horas não existe. No exercício aqui ele não colocou estas regras, tá? Mas vamos trabalhar com essas possibilidades aqui, tá? Então, o que eu posso fazer? Bom, eu posso trabalhar colocando esse bloco todo aqui dentro de um outro if else, ou eu poderia colocar outros if elses aqui na mesma estrutura. Eu vou fazer de duas formas aqui para vocês verem, tá? Bom, então uma regra é essa aqui, a hora final é maior do que a hora inicial, tá bom? Beleza. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse raciocínio das estruturas de decisão, porque pode furar, tá? Você poderia falar assim, não, beleza, então eu quero... Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar então um C não C, e vou falar assim, ó, beleza. Se a hora inicial ou aí aqui hora final, aí é um dos dois. Se a hora inicial ou a hora final for, na verdade aqui faltou, for maior do que 23 horas ou a hora final maior do que 23 horas, então eu quero dar uma mensagem dizendo horas informadas, formato da hora incorreta, ou hora incorreta. Hora incorreta. Beleza? Isso aqui, aparentemente, você vai falar assim, beleza, isso aqui está ok, sem nenhum problema. Vamos executar? Vou executar. 23. 25. O jogo durou 2 horas. Ah, mas caramba, eu coloquei aqui, se for maior do que 23, ou, no caso aqui a hora final é maior do que 23, não é, ela é igual, certo? Então isso aqui dá falso, só que como a gente colocou um ou, aí eu testo, a hora final é maior do que 23, a hora final é maior do que 23, é 25, né? Então aqui daria verdade. Lembrando lá da tabela verdade do ou, né? Pro resultado final do ou da verdade, basta que um dos lados seja verdade. Então se você tiver pelo menos um verdade, no final vai dar verdade, tá? Se ainda tiver com dúvida nisso, volta nos exercícios que a gente falou sobre tabela verdade do e do ou, tá? Mas por que falhou aqui? Pelaquela questão que eu reforcei agora para vocês, que é o seguinte: se esta regra aqui ela dá verdadeiro, eu nem olho as outras regras. Então o meu problema é que a gente construiu a regra certinho, só que a regra ela ficou depois de uma regra que é menos específica do que a gente queria. Então essa aqui ela tem que ser a primeira, tá? A gente tem que colocar ela como sendo a primeira. Então eu precisaria fazer isto aqui, ó. Precisaria trazer este bloco para cá. E agora eu coloco esse cara aqui como um C não C. Aí desse jeito aqui vai funcionar. Porque a gente está colocando o caso mais específico sendo o primeiro, tá? Então se a gente executar aqui, então 23 hora de início. E vou até colocar a hora final 5. Olha lá. Vamos ver aqui, deveria ter... Ó, digite a hora inicial. Não, beleza, aqui tá certo. 23, começou 23. E 5, 6 horas. Não, tá certo. Vou colocar aqui a hora inicial 24. 24 e aqui 6 horas. É a regra que não pode passar. Ó, hora incorreta. A hora final tá dentro do esperado. Tá menor do que 23 horas, ok? Mas a hora inicial tá com 24, então caiu na nossa regra aqui. E se acontecer agora 23, 25 na hora inicial e 26 na hora final? Também vai dar a hora incorreta, ok? Então a gente tem aqui a resolução deste caso, tá? Bom, mas tem uma situação também que o infeliz do usuário pode digitar um valor negativo, sei lá, menos 90 e 56. Aqui deu hora incorreta por conta da hora final, tá? Se eu colocar menos 95, que está dentro da regra, aí olha só, vai furar totalmente. Então, a gente tem que ter outra regra aqui, que é o seguinte: eu não posso ter a hora final maior do que 23, ou a hora final maior do que 23, e eu também não posso ter essas duas aqui, ó, como sendo menor do que zero, tá? E aí é um ou, como eu falei para vocês, a gente vai ter aqui, acho que o primeiro exercício que a gente vai colocar muitos ous aqui. Então eu posso fazer assim, ou hora
inicial menor do que zero ou hora final menor do que zero. Então, se eu colocar este critério aqui, a gente pega todos os casos. Vamos ver? Menos 90 e menos 60, olha lá, a hora incorreta. Menos 90 e um número positivo aqui, hora incorreta. Vamos inverter agora, número positivo e número negativo aqui, hora incorreta. E os positivos, 56 e 5, hora incorreta. E 5 e 56, hora incorreta, ok? Então aqui realmente tem que ser um ou, não pode ser um e, porque aí não tem como, né? Não tem como, por exemplo, a hora inicial e também a hora inicial ser maior do que 23 e também a hora inicial ser menor do que zero. Não tem como, tá? Não tem como a hora ser essas duas características ao mesmo tempo, ela ser menor e também ser maior do que outro número, tá? Então aqui é um caso de ou mesmo, tá? Vai ter exercícios que aí você pode misturar um ou com um e, ou ter vários e's. Então essa aqui é uma solução, essa é uma possibilidade, tá bom? Esta aqui é uma situação. Bom, uma outra situação que você poderia fazer, deixa eu pensar aqui numa outra regrinha. É que acaba ficando, vai acabar dando na mesma. A gente poderia ter algo assim, só que acaba ficando um pouco mais confuso, tá? Poderia ter algo desse tipo aqui, ó. Vai dar na mesma, tá? Só fica um pouquinho mais complexo, porque a gente tem que colocar um pouquinho mais de parênteses. É até preferível fazer assim. Posso ter essa situação aqui, ó. Eu posso ter um bloco, ó. Como que a gente só tem um comando, ó, só tem um comando. Então, se eu só tenho um comando, eu nem preciso das chaves, né? A gente viu que quando eu tenho um comando só dentro das estruturas de decisão, eu não preciso das chaves. Então, a gente poderia até fazer isso aqui. Posso até colocar na mesma linha, mas eu vou deixar em linhas separadas aqui, só para facilitar. Então, a gente tem esse cenário aqui, ó. Esse aqui pode estar sem chaves, porém, esse senão não pode ter. Esse senão não pode estar sem chaves. Porque dentro desse senão, eu tenho uma outra estrutura de decisão que é composta de mais de uma linha, tá? Então, a gente pode ter essa situação aqui, tá? A gente poderia ter esta situação também, ok? Só que nesse caso aqui é melhor a gente deixar desse jeito aqui, que o código fica mais limpo, tá? Mais claro de ser entendido. Nos dois casos aqui, a gente não teria um problema de um ser mais rápido, o outro ser mais lento, não. É só uma questão aqui do código ficar um pouquinho mais limpo, um pouco mais organizado, tá bom? Então esse seria o cenário aí do nosso algoritmo, tá bom? Vamos salvar ele aqui. Então vamos dar o nome dele aqui para duração, horas, jogo. E aí depois a gente pode voltar nesse exercício aqui mais na frente, trabalhar com hora, minuto, com data, ser um pouquinho mais complexo, beleza? Então se gostou, ó, deixa o like, né, compartilha, envia para os amigos aí que estão querendo entrar na programação, tá? Então é muito importante, né, vocês darem um feedback para que eu possa saber se está agregando, se não está, se está fácil, se não está, se está legal, né, dicas de alguma coisa que não ficou clara. Obviamente eu vou pedir desculpa para aquelas pessoas que já têm um pouco mais de conhecimento de programação, provavelmente elas vão sentir que as aulas são mais longas, elas são mais demoradas, eu entro em muitos detalhes, e eu repito várias vezes o mesmo assunto, porque o nosso foco, né, o objetivo do canal aqui era realmente produzir conteúdo para quem não conhece nada de programação, para quem nem está fazendo faculdade de computação, ciência da computação, sistemas de informação. Então o objetivo aqui é focar para aquelas pessoas que realmente não conhecem nada de programação e está interessada em conhecer. Então por isso que, como o foco é para essas pessoas, aí a gente gasta um pouquinho mais de detalhes, a gente explica, repete várias vezes, né, para que isso fique extremamente claro, tá bom? Então eu encontro vocês no próximo vídeo, tá bom? No próximo vídeo eu vou gravar um vídeo mostrando, vou pegar um algoritmo qualquer aqui que a gente fez, e vou mostrar ele sendo desenvolvido em outras linguagens de programação, só para vocês entenderem o porquê que nessa primeira playlist eu estou optando por trabalhar com o Portugal, tá bom? Vai ser interessante para vocês confiarem em mim, que para aqueles que estão começando, faz toda a playlist em Portugal e depois parte para uma outra linguagem de programação, tá bom? Abraço, até mais.